Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Aleluia, do Senhor Jesus. Aplaude o Rei Jesus, porque Ele é bom e poderoso. Amém? Já vou pedir meu amigo Leandro e Agnaldo para fazerem parte do louvor com o bispo. Segunda parte do trabalho. A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Amém? Prestem bem a atenção. Amém? No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Tivemos hoje testemunho, hoje também é dia do povo abrir a boca. Tem dia de louvor, tem dia de levita, tem dia para tudo. Mas também tem o dia do povo de Deus, amém? Todo mundo tem que trabalhar para Deus. Está escrito: e respondendo o anjo, amém? Tá certo? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado. Essa passagem, o título é o anúncio do nascimento de Jesus. Nós tratamos aqui de quem? De Maria, mãe de Jesus, filha de Deus Altíssimo. Aplaude o Rei. Ela é filha de Deus Altíssimo. Filha. Amém? Como pode ela ser mãe de Jesus e não é esposa de Deus e é filha de Deus? Vamos chegar no conhecimento, vamos chegar na sabedoria, amém? Porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Presta atenção, vou ler de novo. Respondendo o anjo disse-lhe a quem? Maria, mãe de Jesus: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Você acabou de descobrir já que Maria precisa também do Espírito Santo. Aplaude o Rei. Ela é igual a você, meu amigo. Você acabou de descobrir que Maria é uma mulher terrena igual a todos nós, que ela também é carente do Espírito Santo de Deus. E aqui também diz que Maria, mãe de Jesus, filha de Deus Altíssimo, está escrito: e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Você acabou de descobrir que Maria também precisa da proteção de Deus. Aplaude o Rei Jesus. Tenha sabedoria. Porque tem pessoas que tem Maria como santa, uma mulher santa. Não, santo só há um, que é Deus. Aplaude o Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Nosso Deus é Todo-Poderoso. Maria foi uma escolhida de Deus para dar à luz ao seu filho chamado Jesus. Por que Jesus? Porque está escrito no livro de Isaías: porque a virgem daria à luz a um filho que chamará o seu filho de Jesus Nazareno, que significa Emanuel, que traduzido é Deus conosco. As coisas espirituais, se as pessoas não tiverem entendimento, meu amigo, cai tudo num buraco, um atrás do outro. Você vai ver no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz
a um filho, e será chamado o seu nome de Emanuel. No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Chega no entendimento agora. Para e presta atenção agora. Maria nem existia quando estava escrito isso aqui. Aplaude o Rei Jesus. Deus é que existia. Deus enviou Maria, filha de Deus. Deus já tinha trabalhado com Noé, com Abraão, com Sansão, com Daniel, com Salomão, com Davi, e de repente Deus escreveu no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. A virgem deu à luz, e nasceu o filho chamado... mais alto, Jesus. Aplaude o Rei Jesus. Traduzido, Deus conosco, amém? Emanuel, Jesus Nazareno. Aí as pessoas não entendem. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8: não farás para ti imagem de escultura. Presta bem atenção no fundamento dessa palavra de hoje. Fizeram imagem, e Deus falou o que? Para não fazer imagem de escultura. Então estão contra a palavra de Deus. Está a favor de Deus é obedecer o Todo-Poderoso. Aplaude o Rei. Obediência. Primeiro passo para ser chamado filho de Deus é o que? Obediência. Amém? Obediência. Raciocina. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Chega na sabedoria tremenda hoje que Deus vai te dar para você não ficar confundido. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não temos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Raciocina com o bispo então. Por que só existe um Deus? E por que existe várias religiões? Aí está o mistério. Como existe várias religiões, com doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes, só existe um Deus e uma só Bíblia Sagrada. Aplaude o Rei Jesus. Se você acabou de ler no livro de Malaquias 2:10, se só existe um Deus, e se só existe também uma só palavra de Deus, éramos para todos nós seguirmos só uma religião, todas iguais. Isso significa o quê? Que homens leram a Bíblia Sagrada e não compreenderam a palavra de Deus. Existiu várias religiões. Aplaude o Rei Jesus. Falta de conhecimento, falta de sabedoria. Significa que vários pregadores existem na terra, mas alguns estão fazendo a vontade de Deus. Conhecimento. Você tem que saber hoje quem você está seguindo. Você tem que bem saber se o homem é profeta, se verdadeiramente está levando o rebanho para o reino de Deus, ou então para as trevas absolutas. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, escudo para os que confiam nela. Raciocina, amigo. Se só existe um Deus, se só existe uma Bíblia, era para existir somente uma, aplaude, usei, uma religião, aplaude, poderoso, palavra poderosa. Não poderia nunca haver religiões diferentes, se todos leram o mesmo Bíblia, a mesma palavra, o mesmo fundamento. Então Jesus falou que ele é o caminho e não vários caminhos. Vai ter pessoas seguindo caminhos diferentes, achando que vão entrar na porta estreita, mas estão entrando na porta larga que leva para as trevas, para as profundezas do inferno. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso vai matar muitas pessoas na terra,
Porque você vê várias religiões diferentes, várias doutrinas diferentes. Você vê cada um lugar é de um jeito, de outro lugar é do outro jeito. Não era para ser assim, meu amigo, porque só existe uma Bíblia e um só Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o teu Deus. E não pode haver diferença de caminhos, porque só existe uma palavra. No livro de Timóteo 2:5, abre a sua Bíblia no livro de Timóteo. Pessoas pedem a um, pedem a outro. Esse aqui vai levar a oração para Deus. Este aqui também vai levar a oração para o Pai. Eu estou pedindo a tal fulano para que ela venha interceder e levar a oração para Deus. Eu estou pedindo a santa isso, eu estou pedindo santo aquilo, eu estou pedindo a esse, eu estou pedindo aquele, para levar a oração para o meu Pai, para Deus ouvir a minha oração. Mas na Bíblia Sagrada ensina diferente. Aleluia! A Bíblia Sagrada não ensina que nós devíamos pedir nem a um, nem a outro, nem a Pedro, nem a Tião, nem a Lucas, nem a Timóteo, nem a Judas, nem Iscariotes, mas nós devíamos pedir a Jesus Nazareno, o Filho do Deus vivo. Está escrito no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: e porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus. Aplaude o Rei Jesus. Ele é o único. Só Ele. Só Ele. E por que outras pessoas estão pedindo a outro, se Deus enviou somente Jesus Nazareno, rianda manto terra? Ele é todo poderoso, Ele é o Filho do Altíssimo, Ele veio para nos salvar do pecado. Não devemos tirar a honra de Jesus e dar aos outros criados pelo homem, mas nós temos a honra aquele que veio, Filho de Deus Altíssimo, da Virgem Maria, mas Ele salva o povo dos seus pecados. E o nome dele é Jesus, um mediador entre Deus e os homens. Então, se você se considera um ser humano, homem ou mulher, ser humano, terráqueo, entre você, terráqueo, filho de Deus, que mora no planeta Terra, entre você e Deus, somente um que pode levar a sua oração ao Pai, e o nome dele é Jesus. 1 Timóteo 2:5, só há um mediador entre Deus e o homem. Abre sua Bíblia em Mateus, na primeira página. Ficou bem nítido. O meu povo perece por falta de conhecimento. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, presta bem atenção na palavra. Chega no conhecimento, chega na sabedoria. Não deixa o diabo te levar por religiões diferentes, caminhos diferentes, porque só existe um Jesus, não existe dois Jesus, nem três Jesus. Ainda que ele disse que nos últimos dias haveria falsos Cristo, falsos profetas, falsos Jesus, mas você só deve acreditar naquele que vai vir como um raio, num piscar de olho, como um raio, num momento de abrir e fechar os olhos, ele vai arrebatar o teu povo. Esse você deve acreditar, o Filho de Deus, que virá sobre as nuvens, num cavalo branco, que na sua coxa está escrita: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Filho do Deus Altíssimo. Esse é o verdadeiro. E dará a luz a um filho. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, e dará a luz a um filho. Nós estamos tratando de Maria, e ela chamará o seu nome de Jesus. Porque ele, por quê? Eu não ouvi. Por quê? Eu não ouvi. Por quê? Ele falou ela. Se fosse ela que intercederia para Deus, para que Deus mandaria Jesus se já tinha ela na terra? Aplaude o Rei Jesus, seja sábio, porque Deus queria ele. Maria fez um lindo papel. Nós crentes não temos nada contra Maria.
mas nós adoramos o Filho dela. Aplaude o Rei, honra e ora, honra e glória para Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Maria fez um lindo papel, o bispo faz um lindo papel, Ivaneide faz um lindo papel, a pastora Juliana faz um lindo papel, seu Inácio, Dona Efigênia, seu Deusdete, todos os levitas fazem a obra de Deus, assim como Maria fez, você também faz, assim como a Bíblia disse na palavra. Maria precisava do Espírito Santo, e precisava da cobertura de Deus, o Todo-Poderoso, e eu também preciso, e você também precisa, e seja abençoado, em nome de Jesus. É verdade. Ele disse que ela precisaria, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti, Maria, o Espírito. Sem o Espírito Santo nós não somos. E se o Espírito Santo não tivesse sobre Maria, Jesus não teria vindo à terra, nunca conseguiria, porque Jesus falou: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito. Você precisa, Maria precisa, todos nós somos filhos da promessa, eu, você, todos precisam de Deus, todos precisam da proteção, da sombra do Altíssimo. A virtude do Altíssimo te cobrirá. No livro de Salmos 91, 7 está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Proteção para Maria, proteção para você, proteção para mim, proteção para os levitas, e proteção até para os que estão lá no mundo, que Deus tem um plano para eles. Aplaude o Rei Jesus. Proteção para todo mundo. Quem quer Deus, Ele está pronto para proteger. Assim como Deus protegeu Maria, Deus protege o bispo. Assim como Deus protegeu Maria, Deus protege você, porque Jesus prometeu o Espírito Santo de Deus. Receba Espírito Santo, levanta a mão aí, rianda, manto, terra, receba o Espírito Santo. É proteção não só para Maria, mas para Pedro, para Paulo, para São João, para Judas, para todos que são homens de Deus, homens que buscam Deus, aqueles que querem Deus, recebe o Espírito Santo, aqueles que são convertidos do pecado, lavados e remido no sangue do Cordeiro, são cheios do Espírito Santo. E você, meu amigo, é da marca da promessa. Deus vai ter uma grande casa linda e maravilhosa para você. Deus tem promessa para você, uma cidade santa, um lugar lindo, da onde jorra a água de cristal, o trono do Todo-Poderoso. Não vai precisar nem de sol e nem de lua, porque o próprio Deus vai clarear a terra. Aleluia! Receba, meu amigo, entendimento. Só existe um Deus, só existe um mediador. No livro de Malaquias 2:10 está bem nítido. E porque há indiferença entre nós, porque há diferenças de religiões, como pode, meu amigo, se você tirar a carteira de trânsito, todos vão entender o trânsito do mesmo jeito? Por que eu tiro a carteira? O que significa quando você vê no semáforo uma luz vermelha? Significa o quê? Mais alto. Pare, não é isso? Todo mundo fala. Significa? Pare. Então todo mundo estudou com o livro de trânsito. Todo mundo entendeu o que significa? Pare. Ficou nítido, todo mundo tem carteira, não é isso, seu Deusdete? Todo mundo tem carteira, e quando chega no semáforo, vai pilotando o carro ou a moto, aí quando a luzinha vermelha, significa pare. Mas na Bíblia só existe também uma Bíblia, e na Bíblia está escrito o que? No livro de Deuteronômio 5:8: não farás para ti imagem de escultura, não fazer. Mas se no livro de trânsito aparece a luzinha vermelha, se você passa direto, pode passar, furar o sinal? E porque nós sabemos que no trânsito nós temos que respeitar, e muitos não respeitam a palavra de Deus.
Mais importante do que o trânsito, mais importante do que toda a autoridade da terra, mais importante do que todos os homens na terra, é a palavra de Deus, obediência a Deus. Assim como nós obedecemos o trânsito, nós temos que obedecer também a palavra de Deus. No livro de Timóteo 2,5 está escrito o quê? Só há um mediador entre Deus e o homem, o nome dele é... Nós temos que aprender assim, por igual, todos nós. Porque qualquer Bíblia, Samuel, do planeta Terra, que você abrir, está escrito o quê? Em 1 Timóteo 2,5: só há um mediador entre Deus e o nome dele é Jesus. Então não é diferente das leis dos homens na terra. Porque os homens conseguiram obedecer às leis dos homens no trânsito, quando eles estudam, e porque nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus? E há diferentes religiões, se só existe uma Bíblia Sagrada. Aí você descobriu agora, loucura do homem, falta de temor a Deus. E Jesus falou o que? O meu povo perece por falta de conhecimento. Se só existe uma Bíblia, e se só existe um só mediador, e no livro de Malaquias 2,10, se só existe um Deus, porque há diferenças de religiões. Deus ensinou tudo direitinho. Religiões não pode isso, a outra não pode aquilo. Coisas que Deus permitiu na Bíblia, pessoas querem passar por cima do Todo-Poderoso. Proibiu o que Deus abençoou. O que Deus abençoou está abençoado, e bem abençoado. Deus abençoou o alimento, e tudo que Deus fez é bom. Está escrito no livro de Gênesis que o alimento seja para mantimento do homem, todos os tipos de animais, seja para mantimento do homem. Mas se você sem fé, vai haver condenação, porque você não acreditou no Todo-Poderoso. Você que é pentecostal, acredita, aplaude o Rei Jesus. A Bíblia disse: quando eles se converterem ao Senhor, o véu será tirado da sua cabeça, porque eles ainda estão presos no livro de Moisés. Está escrito, Deus abominando o véu, mas eles ainda insistem em colocar o véu na cabeça. E diz que quando eles se converterem ao Senhor Jesus Cristo, o véu será tirado da sua cabeça. Está escrito, ficou bem claro. E por que continuar com o véu? Duvidando do Filho de Deus? Raciocina. No livro de Marcos 16,15 está escrito o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre a serpente, não lhes fará mal algum, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Cura para os doentes. Ide. Ele não falou chega, já parou, não estou fazendo isso mais não. Se Jesus tivesse vindo, e religiões falam assim: ah, Jesus curou naquele tempo, então é um Deus morto, porque o meu Deus aqui está vivo, cura todo dia. Aplaude o Rei Jesus. Aqui ele é vivo. Ai, da terra, aqui ele é vivo. Aqui ele cura todo dia, porque ele ressuscitou do meio dos mortos no terceiro dia. Jesus Nazareno, Filho do Deus Altíssimo, está operando em sinais, milagre e maravilha, curando os enfermos, abrindo os olhos do cego, dos deficientes fazendo andar. Eita Deus poderoso! Aqui ele é vivo e trabalha todo dia. E nós crentes trabalhamos todo dia, também no dia de sábado, mas nós não pecamos no dia de sábado, porque Jesus falou o quê? O meu Pai trabalha todo dia e eu
também. Aplaude o Rei Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado, Samuel. Ele manda no sábado, no domingo, na segunda. Ide, fazei o bem, não o mal. Ide, meu amigo. Deus quer o que? Misericórdia sim. E sacrifício? Não. Se você ficar preso dentro de casa, o diabo vai matar. Quem está do lado de fora vai para a rua, fala que Jesus é bom, que Jesus é poderoso, vai para falar do amor dele, da sua misericórdia, mas não vai para pecar. Senão você sai do sábado do Senhor, vou estar santificado, está na presença de Deus. Tudo que você consegue no dia de sábado, tudo que você adquirir no dia de sábado, é para quê? Sua felicidade, porque Deus te abençoou. É para o alimento dos seus filhos, da sua casa, da sua família, é para cuidar de suas crianças, porque a sua renda é diferente do sábado que Deus está abominando, o sábado da bebida, da droga, da prostituição, do carnaval, da carnalidade. Esse é o sábado que Deus condena, mas o sábado pentecostal é cheio do poder de Deus, é cheio de falar de Deus. Ide na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sexta, no sábado, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vai, Deus te abençoou. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Tenha conhecimento e sabedoria. Jesus é o Senhor do sábado, e eles não querem aceitar Jesus. Até os profetas do passado não aceitaram Jesus Cristo, porque Jesus mesmo falou: eu tenho voz agora por homicidas e suicidas, porque anunciaram a minha vinda. Lá no livro de Isaías que nós lemos, porque a virgem daria à luz a um filho, e chamarão o seu nome de Amanuel, que traduzido é Deus conosco. Eles abominaram os próprios sacerdotes que anunciaram a vinda do Filho de Deus. Foi o mesmo que quiseram matar o Rei Jesus Cristo. Os profetas juntou com os pecadores, e Jesus falou: raça de víbora, anunciaram que eu vim, agora querem me matar. Está escrito, querem me matar. E por quê, meu amigo? Esse é o mistério de hoje. Porque só existe um Deus e uma só palavra de Deus. Existem várias religiões. Significa que existe muitas pessoas que estão naquela palavra. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. É uma situação complicada e triste, porque tem pessoas acompanhando o homem e não estão acompanhando a palavra de Deus. Tem pessoas temendo o homem, mas não estão temendo a palavra do Altíssimo. Tem pessoas que não entenderam a vinda de Jesus na terra, para curar, para ensinar, para ajudar, para salvar o povo, para libertar o povo, para tirar o povo do pecado. Está escrito no livro de Mateus: porque a virgem daria luz a um filho, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ele, não é ela, não é os discípulos. Só quando estão aqui, o discípulo seria eu hoje. Eu em vida posso te ajudar, mas eu morto, posso fazer mais nada por você. Só Jesus. Posso fazer nada. Depois que eu morrer já era. Eu posso pregar aqui vivo, porque eu morto não tem como falar com você. Você só ouve a voz de Deus, o Todo-Poderoso. Tenha conhecimento, tenha sabedoria. Existem várias portas abertas, existem várias igrejas abertas, existem várias religiões, mas só existe uma doutrina e um só Deus, um Todo-Poderoso. E a igreja que está na presença de Deus se chama Filadélfia, a igreja que obedece, a igreja que segue a palavra de Deus. Se você está em Filadélfia, levanta a mão e dá glória a Deus. Só a Filadélfia. Isso significa que nem todos herdarão o reino de Deus nessa terra, por causa das falsas doutrinas. Nós temos que crer somente no Pai, no Filho e o Espírito Santo de Deus, para alcançarmos uma rendição. Porque Jesus falou: seja batizado em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Reduzido tudo, seja batizado em nome, porque quem está no Pai, está no Filho. Quem está no Filho, está no Pai. E quem está no Filho recebeu. Aplaude o Rei Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo. Salmos 47, aplaudir com palmas o Rei Jesus. Tem igreja que não pode bater palma, tem igreja que não pode aplaudir o Rei, contra a palavra de Deus. Se Deus permitiu, está permitido. Aplaudir o Rei Jesus. Salmo 47. Salmos 47. Aplaudir com palmas, pode sim. Está na Bíblia? Pode sim, meu amado. Está na Bíblia? Pode, você deve. Comer carne? Pode sim, porque Deus deu tudo para mantimento do homem. Tem pessoas que falam, mas por quê? Quando Moisés estava no deserto e Deus pegou e matou um tanto de homem com carne de codorna na boca, estavam mastigando e morreram tudo. Amigo, tenha conhecimento bíblico. Deus condenou aquele povo, não foi pela codorna, porque Deus salvaria aquele povo e não mataria. Deus mandou a codorna para alimento, mas Deus falou, colhe a codorna de segunda para comer na segunda, colhe na terça somente para terça, na quarta para quarta, quinta para quinta. Eles queriam colher na segunda para comer na terça, na quarta. Não confiar em Deus, tem que confiar em Deus. Se Deus te deu a codorna para segunda, confia que na terça Ele também é o teu Deus e te alimenta. Receba. O castigo não foi por causa da carne, foi por causa da desobediência. E eles juram que não pode comer carne por causa disso. A Bíblia está bem claro. Eis que Deus não quer que come o sangue. Coma a carne, mas não coma. Está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Vamos pegar mais pesado um pouquinho. Você vai abrir sua Bíblia no livro de Coríntios, para a gente terminar. Isso foi só um pequeno. Nós podemos errar e estar na presença de Deus, mas nós temos que nos consertar, arrepender na presença de Deus. Na igreja tem que vir sim o bêbado, a prostituta, o drogado. Vinde a mim como estáis, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Promessa, é para todo mundo, a porta aberta. Só que aqui dentro tem que haver o que? Mudança. Para alcançar a vida, raciocina. Como é que você serve a Deus? Pessoas que servem a Deus, só para a gente fechar: beberrão, usa droga, crack, pedra, prostituição. Raciocina comigo. E acha que vai herdar o reino de Deus. Jesus veio para nos tirar não para nos manter no... Tirar é uma coisa e manter é outra. Tem que sair do pecado. Está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se você tem uma religião que te permite beber, usar droga, fumar, essa já é uma porta errada, que não agrada a Deus. Se a igreja permite e fala que pode, está contra a vontade de Deus. É mais uma dessas religiões que pode tudo, que pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode pecar contra Deus à vontade. Está errado. É mais uma das religiões que existiu vários deuses e várias Bíblias. Não estão na palavra que só existe um só Deus e uma Bíblia sagrada. Porque quem tem só uma Bíblia, só tem essa palavra que está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Isso não quer vos dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associe com aquele que, dizendo ser irmão devasso, avarento, idólatra, maldizente ou beberrão,
ou roubador, com o tal ainda não nem come. Como é que eu estou praticando isso e posso estar na porta certa, que permite que eu possa fazer isso? Se a igreja tem que proibir bebida, droga, prostituição, crime, roubar, matar, porque tudo isso Deus abominou. Adoração a ídolos, a imagens também é abominação. Deuteronômio 5:8, não farás para ti imagem. Não é não. Nós não estamos aqui para mudar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ensinar, aplaude o Rei Jesus, a palavra de Deus, conforme está escrita. Se todos ensinassem dessa forma, só ia haver uma religião e um só Deus. Por falta de não obedecer, existem vários deuses, e existem várias religiões, ainda que todos tenham a mesma Bíblia. Tremendo, falta de entendimento. Tá mais para loucura do homem. Isso para mim é loucura, por causa que ficou nítido, e as pessoas mudam pela falta de obediência. Não querem respeitar o que Deus escreveu. Ah, eu posso ir? Pode. Pode aquilo? Pode. Pode isso? Pode. Pode aquilo? Pode. Mas Deus falou: não pode. Não pode. É diferente de pode. Por isso que Deus escreveu em Malaquias 2:10. E ficou bem claro. Malaquias 2:10. Não temos um só mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o conserto dos nossos pais? Qual é o conserto? O conhecimento que Deus passou para o povo do passado. Põe a palavra na tábua do seu coração, nas ombreiras da sua casa. Aplaude o Todo-Poderoso. Isso me deixa triste, saber que só existe uma Bíblia e nem todos a compreenderam. Jesus curou e continua curando. Jesus continua expulsando os demônios. Eu, bispo, não tenho poder de expulsar um demônio, mas aquele que está comigo, que está vivo, ele tem o poder de expulsar o demônio, porque ele está vivo. Jesus tem. Jesus dos crentes vivo continua expulsando os demônios. Eu não tenho poder de curar uma enfermidade, mas Jesus tem, porque ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Ele continua, mas tem que ser no nome, só no nome dele, não falou no nome de outro. Usa a cabeça, usa a sabedoria. E pessoas falam assim: não, Jesus só curou naquela época, então quer dizer que Deus aposentou. Que maravilha, aplaude. Deus na sua igreja está aposentado, lá na minha ele está trabalhando todo dia. Todo dia Jesus trabalhando na nossa igreja. Foi o que Jesus respondeu para aquele povo. Eles queriam parar ele no dia de sábado, e Jesus respondeu: meu pai trabalha até hoje, e eu também. Se Jesus parar no dia de sábado, o que vai acontecer com o povo? O diabo vai matar todo mundo, porque nós somos luz da terra, sal. Nós somos testemunha de Jesus Cristo. Um dia que nós todos pararmos, o diabo vai matar muita gente, porque Deus vai te usar. O diabo está planejando matar uma pessoa lá no trevo, aí Deus usa você para ir lá na casa daquela pessoa, para segurar ela, conversar com ela, para ela não ir, porque Deus sabe que o diabo está armando para matar ela. Mas se você estiver em casa trancado, o diabo mata. Foi o que Jesus quis dizer: meu pai trabalha até hoje, eu também. Quis dizer, se Jesus parar, se Deus parar, o diabo vai aproveitar no dia de sábado, vai matar todo mundo. Sabedoria, conhecimento. Jesus trabalha todo dia. O povo não entenderam. Deus, o Todo-Poderoso, o que ele fazia? Deus queria que o povo adorasse ele um dia só.
todos os dias de sábado. Mas Jesus veio fazer o povo adorar a Deus todos os dias, porque naquela época era um povo mais tranquilo, não tinha droga, não tinha tanta bebida, não tinha tanta prostituição, tanta corrupção, tanta droga, mentira, matança. Você raciocina se naquela época, se nos dias de hoje, se nós fôssemos para adorar a Deus só no sábado, o planeta tinha acabado na segunda, na terça, na quarta. Aplaude o Rei Jesus. E Jesus fez as igrejas. Para isso Jesus fez as igrejas, para nós estar aqui na segunda, na terça, na quarta, todo dia ter uma porta aberta, uma igreja aberta. Porque se fosse depender só do sábado, o povo estava tudo morto. Ninguém ia buscar Deus durante a semana. E se esse povo buscando Deus todos os dias, eles falham, imagina um só dia. Vamos ficar de pé, vamos pedir a Deus para dar sabedoria. Vamos fazer uma oração para a gente fechar com louvor. E vamos já fechar agora, amém? Vai, Leandro, faça uma oração para que Deus venha dar sabedoria, para que só existe uma Bíblia e um só Deus na cabeça de todo o planeta Terra. E chegamos a uma religião, a Filadélfia. Altíssimo Deus, vai em nome de Jesus, Deus. Glória, igreja. Aleluia. Sabedoria é dom de Deus. Aleluia! Tem sede de ti, e das minhas. Todo mundo vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Agora Deus, o único Deus, só Bíblia e uma só igreja, Filadélfia. O meu coração vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Agora Deus, igreja. Jesus, me dá o meu coração vai chover. Todo mundo. Só existe um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. E Deus não aposentou. Deus continua sendo. Anseia por águas, quando terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu. Todo mundo. Jesus, derrama chuva nesse lugar. Todo mundo, agora! Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu
Aplaude o rei, aplaude. Aplaude o rei, é pro rei. Senhor Jesus, só tu és Deus, filho do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Só um minuto, senta. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, então quer dizer que existe várias igrejas, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um conforme for útil. Porque a um é dado o Espírito, dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de maravilha, a outros a profecia, a outros dons de discernir espírito, a outros variedade de língua, a outros interpretações de língua, mas um só é o Deus, o Todo-Poderoso. Aplaude o Deus de Israel. Se fosse para Jesus parar, ele não tinha dado dons aos homens na palavra no livro de Coríntios. Jesus deu dons de profetizar, dons de curar, e nós temos que trabalhar para ganhar os dons. O diabo não te dá dom para salvar, ele veio para matar, roubar, e nem Deus permite isso. Porque ele vai sair dentro da ordem que Deus deixou. Ele somente mata, rouba e destrói. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus é diferente. Nós trabalhamos para salvar, para ajudar, para curar, pelo nome de Jesus Cristo. Os dons estão aqui. O poder de Deus, a confirmação do poder de Deus é dada aos profetas. E eles não querem acreditar no poder de Deus. Muitas pessoas não querem acreditar. É uma vergonha. Pessoas não leram isso aqui. E mas esse dom de língua, está falando em língua? Que nada, isso aí foi quando Deus confundiu a língua deles. Lá quando a torre de Babel, que a língua foi confundida. Mas os dons de língua não é inglês, espanhol, castelhano, que Deus confundiu e mudou a língua sim. Mas o dom dado pelo Espírito Santo, no livro de Atos, a descida do Espírito Santo de Deus, eles falavam em línguas. Aplaude o Rei Jesus. Já pau de madeira é lenha. Por isso que muita gente odeia o bispo, porque Deus deu a unção da sabedoria, amém? Eu podia descascar essa Bíblia até o dia amanhecer, mas já estamos passando da hora, amém? Vamos ficar de pé. Que a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa pousar em todos os corações, que todos digam: se Deus é por nós, e operando Deus, dá paz sobre teu irmão, e em paz Deus acompanhe. Meu abrigo, seu ar me submerge, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu trono, minha paixão, minha canção, e o meu
Sol se põe, noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Com o Reverendo Bispo Roberto de Souza.